Olá, minhas amigas e meus amigos. Como eu falei na outra semana, eu ia estar apresentando hoje para vocês o sagu de suco integral. Então, o que nós vamos precisar para ter aquele sagu soltinho, não gelatinoso, que você vai deixar fora da geladeira. A partir do momento que você vai colocar lá dentro, ele vai endurecer. Então, deixando fora, agora no inverno, não tem perigo. Ele vai ficar soltinho. E para você também que não gosta daquele gosto do vinho, por mais que o álcool evapore, você pode utilizar o suco de uva integral. Nada de suco de pacotinho, de pó, nada disso. Suco integral. Você pode estar fazendo também. Você que gosta de sentir o gosto do vinho, você pode estar fazendo até mesmo com champanhe. Fica uma delícia. Pode adicionar um pêssego em calda picado também nesse de champanhe. É um acompanhamento. Você pode usar o vinho suave, branco, também. Fica muito bom. Então vamos lá para a nossa receita. Você vai precisar de uma panela, sempre pegando uma panela grande, porque ele ferve. Então, para a gente ter espaço e ficar soltinho, sempre pegue uma panela um pouco maior. Importante, aqui eu tenho meio pacote. Ou seja, aqui eu tenho 200 gramas de sagu. O que você vai fazer? Você vai adicionar água nele. Para quê? Para ele aumentar de tamanho, não ficar aquelas bolinhas que somem. Você vai ver que essa água que você colocou, ela vai sumir. Reserva e coloca em fogo médio o seu suco, ou o vinho, ou a champanhe. Aqui eu vou usar 1 litro. Se eu fosse usar toda a garrafa, eu colocaria um pacote. Então, vamos colocar para aquecer. Como o vinho, a champanhe e o suco integral, eles são fortes, você pode estar adicionando uma xícara de água pro suco. E se for uma garrafa de vinho de 750 ml, você vai colocar meia garrafa de água. Aqui no suco, eu vou colocar mais ou menos uma xícara, porque eu quero sentir o gosto do suco. Aqui eu tenho 8 cravos da Índia. Eu vou colocar e vou deixar ferver. Importante, o cravo. O cravo, ele também amarga o doce. Você pode adicionar também canela em pau. O meu hoje tá sem canela em pau, mas você pode colocar. É uma especiaria muito boa. Também pouco. Tudo que é muito pode estragar e tudo que é pouco também. Então a gente tem que usar tudo na medida, com cautela, para obter um doce saboroso. Enquanto ferve o nosso suco de uva, ele vai ficar de molho. Quando começar a ferver bem, que levantar borbulhas, aí você vai adicionar o sagu. Não precisa tirar a água daqui. Então, pessoal, agora o nosso suco de uva, ele já está fervendo. Tá um cheiro incrível na minha cozinha.
Olha, a diferença do sagu. Ele hidratou e as bolinhas dobraram de volume. Aí você vai vir aqui, já tá fervendo, ó. Quando ferver assim, você vai colocar e vai mexer. De vez em quando mexa pra não grudar no fundo. Nunca coloque o açúcar. Quando estiver quase pronto, você vai vir e colocar o açúcar a gosto. O açúcar é o seu critério. Se você gosta mais docinho, depende muito da qualidade do seu vinho, do seu suco. Às vezes tem uns que são mais doce, então controle conforme o seu gosto o açúcar. Aí depois que ele estiver pronto, você vai colocar numa tigela. Essa tigela é uma recordação minha, era da minha avó. Então eu tenho ela guardada com muito carinho. E a minha avó colocava o sagu, a ambrosia, os doces dos finais de semana nessa tigela. Ela é linda, ó. É uma recordação que eu tenho. Então, se você tá gostando e chegou até aqui, deixa aquele like para nós. Deixe as notificações ativas. E uma vez por semana vai ter Delícias da Tia Cris. Sempre uma receita nova. Deixe a panela semi-tampada em fogo médio para não correr o risco de grudar no fundo. De vez em quando, venha e mexa. Quando o sagu estiver quase transparente, você vai adicionar o açúcar. Por quê? Porque se eu colocar o açúcar aqui antes, vai demorar para cozinhar. E não vai ficar um sagu como você vai ver no final. Então, sempre, de vez em quando, vem aqui e mexa. O cheiro é magnífico. Então, pessoal, cozinhei mais ou menos 40 minutos o nosso sagu. Ele tá com essa consistência. As bolinhas já estão bem mais clarinhas. Aí é a hora de você adicionar o açúcar. O açúcar é a gosto, pois depende muito do doce do seu vinho, do seu suco, da sua champanhe. Então isso depende muito. É a seu gosto. Aqui eu vou adicionar 1 xícara de açúcar. Vou adicionar mais um pouco, porque o meu suco ele não é tão doce, porque é um suco integral, né? 1,5 xícaras, porque eu não gosto de muito doce também. Você vai mexer, para não ficar nenhuma bolinha aí de açúcar. Ó, ele tá quase ficando transparente. Ó, não se assuste, porque esse é o ponto do sagu, que ele solta bastante amido. Então ele tem que ficar nesse ponto aqui, ó, porque ele vai dar uma endurecida. Importante. Depende muito do clima aí na sua região, na sua cidade. Aqui estamos chegando próximo ao inverno. Aí o que acontece? Não coloque na geladeira, porque é frio. Então não tem perigo do seu doce azedar, estragar aí.
Então, o que você pode fazer? Colocar numa tigela. Alguns têm, né? Os pratos herméticos, pode colocar com tampa, vedado. Eu aqui coloco um prato raso mesmo. E coloco num cantinho. E ele, quando você for servir, ele vai estar sempre soltinho. Claro, ele não vai ficar assim. Ele vai ficar um pouquinho mais cremoso quando esfriar. Quando você colocar para travessa, de vez em quando você vai mexer com a ajuda de uma colher. Para quê? Porque a tendência das bolinhas é irem para o fundo. Então, de vez em quando você vem aqui e dá uma batida com a colher. E ele vai ficar cremoso. No verão, você vai deixar na parte de baixo da sua geladeira, sempre tampadinho. E na hora de servir, sempre bata ele, mexa bem. Você pode acompanhar com um creme, como eu ensinei lá no vídeo anterior, aquele creme do Chico Balanceado, antigamente era bastante utilizado, pois era um creme simples e mais econômico, né? Então, você pode usar aquele creme para acompanhar o seu sagu. Aqui em casa a gente gosta daquele creme, porém adicionamos uma caixa de leite condensado nele e uma de creme de leite. Esse é o creme preferido que acompanha o sagu aqui na minha casa. Então agora nós vamos desligar o fogo e vamos colocar para a travessa. E você vai deixar esfriar e de vez em quando vá lá e bata, mexa com a colher, porque as bolinhas elas vão descer. Então não se assuste. Em cima vai ficar mais líquido, embaixo estarão as bolinhas. Então de vez em quando sempre mexa, até esfriar por completo. E depois você pode servir com o creme do seu gosto aí, fica a seu critério. Agradeço muito a vocês e lembrando que semana que vem, às 8 horas da noite, nas terças-feiras, vocês terão uma receita nova. E deixe no comentário se você fez essa receita, se essa receita é parecida com a sua. Gostaria muito de receber sugestões de receitas lá da sua infância, ou receitas até mesmo que você queira aprender, ou tem dificuldade, alguma pergunta sobre confeitaria, sobre comidas típicas italianas, sobre salgados. Então tem muita coisa que eu venho aqui ensinar para vocês, dicas, sugestões. Eu espero vocês. Até a próxima!